Olá, amados! Estamos iniciando um período de 3 semanas para meditarmos e aprendermos a respeito de um assunto muito importante e digo mesmo que primordial para a vida de todo cristão, de toda a igreja. Vamos falar a respeito da oração. Eu pergunto: quem vai semear sem planejar colher? Qual agricultor que lança semente na terra e nada espera de volta? Que pescador vai ao mar sem planos de trazer as redes cheias de peixes? Quem vai ao trabalho e não conta com o seu salário? Quem leva uma petição ou caso a um tribunal ou alguma repartição sem esperar o deferimento? Mas, evidentemente, existem leis que regem todas estas coisas, desde o semear ao relacionamento com os homens e também as suas instituições. O mesmo ocorre na vida de oração. E se aprendermos a fluir em tais leis e princípios, teremos a alegria de ver as nossas orações todas respondidas. Diz o texto de João, capítulo 1, texto de João, Evangelista, capítulo 16, versículo 24. João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A oração é o meio de comunicação que Deus mesmo estabeleceu para que os homens se relacionem com Ele. Deus é uma pessoa. Coloque isso em seu coração. Repita isso comigo. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa e você deve guardar isso em seu espírito. O que acontece quando você cumprimenta uma pessoa? Alguém com quem você se encontra? Você diz: olá, bom dia. E ele responde: sim, bom dia, como você está? Ele responde o seu cumprimento. Onde existe relacionamento entre duas pessoas, há uma comunicação, uma comunhão. Oração, mais que tudo, é uma comunicação íntima entre duas pessoas que se amam, você e Deus. É um relacionamento que transcende as palavras. Quando falamos de oração, não pensamos em fórmulas, mas em relacionamentos. Como relacionar-se com o Pai? Como ouvir sua voz? Como se comunicar com Ele de tal maneira que o céu desça à terra onde você está e você comece a viver na esfera do celestial? Não há na terra ninguém mais real que o nosso Senhor. Podemos ter intimidade constante com Ele, um relacionamento transparente, sincero, verdadeiro, pois ninguém nos conhece como Ele. E no seu imenso amor e graça, revela-se ao nosso coração e podemos andar com Ele como filhos amados que somos. Nesse primeiro momento, quero falar sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Depois veremos outros tipos de oração. A oração do Pai Nosso está no centro das Escrituras, é chamada a oração do Senhor. Santo Agostinho explicou que todas as orações da Bíblia, incluindo os Salmos, se convergem nos 7 pedidos proferidos na oração do Pai Nosso. Ele disse: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Ela está citada em 2 dos evangelhos. Talvez você não tenha percebido, mas ela está citada no livro de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 11, no versículo 2 a 4, e também no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Esse é o texto de Lucas, capítulo 11. Agora o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em algumas Bíblias, antes de ser proferida esta oração, há um subtítulo, a oração dominical. Esse subtítulo não consta no original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. A palavra dominical vem de uma palavra no latim, que significa do Senhor. Portanto, esta expressão quer dizer oração do Senhor. Jesus está nos ensinando a orar de forma correta e pedirmos o que é essencial para nós. Vamos observar cada frase separadamente e vamos aprender como o Senhor a orar e passarmos tempo em oração, porque mais do que conhecer é viver. Então vamos utilizar para isso o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Primeira frase que encontramos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro momento da oração do Pai Nosso é a adoração. Jesus ensinou os discípulos a dirigirem-se a Deus como Pai. Isso chocou os discípulos, porque Jesus utilizou a palavra aramaica rabá, visto esse termo fazer parte do balbucio infantil. Os discípulos ficaram chocados porque nunca ninguém se dirigiu ao Deus dos céus com essa palavra. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem de mais? Na nossa cultura, isso é algo muito comum. Referir-se a Deus como Pai ou como Rabá para os judeus palestinianos, no lugar onde Jesus vivia, era muito desrespeitoso. Portanto, invocar a Deus com um nome tão familiar era impensável. Jesus abre o caminho para a intimidade com Deus através da oração que ele está ensinando aos seus discípulos. Foi algo único o fato de Jesus ter tomado essa iniciativa e falar a Deus como uma criança fala ao seu pai. Com simplicidade, intimidade, sem medo, com confiança. Portanto, não há dúvida alguma de que a palavra Abá, utilizada por Jesus para dirigir-se a Deus, revela o próprio fundamento da sua comunhão com Ele. Paulo fala sobre isso. Ele diz no texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Preste atenção, Romanos, capítulo 8, no versículo 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abá, Pai. Romanos 8,15. Grave esse texto. Um outro texto que Paulo fala sobre isso está em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6. Ele diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abá, Pai. Podemos entender que Deus é Pai de quem tem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Outro texto da primeira frase diz: santificado seja o teu nome. Não esqueça, ainda estamos adorando a Deus. O santificado faz parte do tempo da adoração. Uma pergunta: como tratamos o nome de Deus? Será que o profanamos? Utilizando desnecessariamente ou de forma desrespeitosa?
Isso não se refere só a palavras, mas também aos nossos atos, às nossas atitudes. Isso quer dizer que santificamos o nome de Deus com o nosso testemunho pessoal. Então, analisemos nosso testemunho cristão quando começamos a orar a oração do Pai Nosso, porque é do que somos e vivemos diante deste mundo que o nome de Deus é tanto santificado quanto profanado. Que a nossa maneira de viver santifique sempre o nome de Deus. Santifique o nome de Deus dizendo a Ele, no começo da oração, dos seus sentimentos por Ele. Glorifique os seus atributos. Fale da sua bondade, fale do seu amor, da sua misericórdia, enalteça a sua santidade, a sua majestade. Fale sobre Jesus para Ele e a importância que Jesus tem na sua própria vida. O que Jesus significa para você? Como você é agradecido por ter conhecido Jesus ou ser levado ao conhecimento do Filho de Deus. Glorifique a Deus pelo Espírito Santo que mora em você, que habita o seu coração. É importante senti-lo, diga isso para Deus. Como você ama sentir o Espírito de Deus em você e como você é agradecido por ouvir a sua voz, porque o Espírito fala com você. Adore-o de todo o coração. Elogie Jesus para Deus. Por que devemos fazer isso? Porque Deus é o Pai de Jesus. E tem um texto muito conhecido, um provérbio que se diz que quem beija o filho adoça a boca do pai. Quem a meu filho beija, minha boca adoça. Então, se você quer chamar a atenção de Deus para a sua oração, elogie o filho dele para ele. Diga quanto você o ama e como foi importante na sua vida o sacrifício de Jesus no Calvário. A segunda parte diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Aqui estamos iniciando as intercessões. Terminamos o momento de adoração. No começo adoramos a Deus, sua santidade, o que Ele é, ao seu Filho, ao Espírito. Choramos, beijamos as mãos. Fizemos um ato de grandeza, o nosso espírito cresceu. Adoramos. Agora vamos começar um tempo de intercessão. O momento de oração já passou, de adoração. Muito bem. Deus é o nosso Pai, mas Ele é mais do que Pai, Ele é o Rei do Universo. E o seu reino é um reino de glória que está para surgir no futuro, de forma esplendorosa. Será estabelecido quando Jesus vier pela segunda vez. Temos um texto de Mateus, no capítulo 25, o versículo 34. Mateus 25, 34 diz assim: então o rei dará aos que estiverem à sua direita, dirá aos que estiverem na sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Outro texto de Daniel, capítulo 7, o versículo 27. Daniel 7, versículo 27, diz assim: então se cumprirá o que diz Daniel. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Nossa grande esperança é que Jesus voltará e todo o mal será destruído. Nesse dia, todos os que amarem a sua vinda e se guardarem da corrupção deste mundo reinarão com ele. Todos os que estiverem em Cristo e praticaram as obras da fé. Devemos sempre lembrar dessa esperança e orar para que venha logo. Devemos expressar neste ponto o quanto desejamos que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o passo da oração em que vamos interceder, fazermos a oração intercessória. Estamos usando nossa posição sacerdotal, visto que somos um reino de sacerdotes, e sacerdotes têm como preeminência na sua vida o interceder.
A vontade de Deus é soberana e é feita em todas as esferas do seu domínio, terra e céu. Neste passo da oração, vamos expor todos por quem queremos orar ou estamos orando. Oremos primeiro pelo nosso país. Estabeleçamos uma ordem. Oremos pelo nosso país, pelas lideranças políticas, por lideranças estaduais e municipais, para que a vontade de Deus seja feita. Oremos por nossa igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes, para que Deus cumpra a sua vontade na vida deles. Por toda a membresia da igreja devemos orar. Se você é líder, ore pelos seus liderados, por cada um cite seus nomes, suas necessidades, orando por cada um o que você deseja ver que Deus faça na vida deles. Ore pelo evangelismo, o crescimento da membresia da igreja onde você congrega. Ore pelo crescimento espiritual de todos os crentes, por cultos avivados, reuniões cheias do Espírito Santo, para que a palavra seja pregada com toda a liberdade. Ore por sua família, por seu marido, por sua esposa, por seus filhos. Ore intencionalmente, cite as necessidades, cite os problemas que cada um tem, o que cada um necessita. Oração é como uma flecha. Você não pode titubear quando entesar o arco. Coloque diante de Deus todas as necessidades da sua casa. Ore por todos os que Deus tem colocado em seu coração para orar. Ore por missões, por todos que lhe chegam ao conhecimento, que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Cite os nomes dos missionários que você conhece. Ore pelos enfermos que você conhece. Ore por cura. Nós somos um reino de sacerdotes e os sacerdotes intercedem. Esse é o momento de você chorar, de você verter seu coração diante de um Pai que ouve as orações e que responde. Interceda. Quando nós intercedemos, creia, alcançamos nossa melhor performance. O terceiro ponto. Dá-nos hoje o pão cotidiano, ou dá-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Este é o momento da petição. Pão significa suprimento, alimento, vestimenta, coisas desse tipo. Nesta parte, Jesus ensina que não devemos pedir além das nossas reais necessidades. Devemos falar com o Pai sobre nossas necessidades pessoais e também necessidades ministeriais. Primeiro intercedemos pelos outros, daqueles que nos rodeiam. Depois oramos por nós. Isso é muito interessante. Foi Jesus quem ensinou. Primeiro nós oramos por todas as pessoas. Depois oramos pelas nossas necessidades. E é interessante perceber que quando oramos por necessidades dos outros, as grandes necessidades que muitos têm, quando chegar na nossa vez percebemos que precisamos de tão pouco ou de quase nada. Ou tem dias mesmo que só vamos agradecer, porque não temos necessidade de nada. Cite o quanto você é agradecido por tudo que já recebeu. Neste ponto da oração, você deve agradecer todo o suprimento que Deus já te deu e como Ele tem cuidado de você todos esses anos da sua vida. Como você foi guardado, suprido. Então faça a sua petição pessoal, orando por seu ministério, pelos seus dons, por seus estudos, por sua saúde. Ore sobre o desejo de ter uma esposa, um esposo, filhos. Ore para que Deus te dê um companheiro, uma companheira de oração, um amigo fiel, um amigo leal. Ore também por suas fraquezas, tudo que você tem consciência, os pecados que você comete. Ore para que Deus o use poderosamente em suas mãos. Esse é o tempo de você orar por você. Primeiro oramos por todos, depois por nós mesmos. Aí vem o quarto passo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesta parte do Pai Nosso, fica evidente que estamos em débito com Deus. Precisamos pagá-lo ou pedir o perdão dessas dívidas, dessas ofensas que praticamos, para que, estando sem débitos, Deus nos conceda aquilo que desejamos. Note que existe uma pré-condição
para que Deus nos perdoe e, consequentemente, nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar os que estão em débito conosco. Também aos que têm dificuldade, nos ofendido, têm nos acusado ou nos ferido, de modo a merecermos o perdão de Deus e para recebermos dele aquilo que desejamos. Perdoar sempre será uma escolha, nunca um sentimento. Por isso a oração diz: perdoa-me como eu perdoo. O seu perdão está atrelado ao tanto que você tem perdoado. Passo 5. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é uma oração de proteção. Esta é a hora da batalha espiritual. Jesus Cristo deixa claro que o mal e as tentações existem de verdade. Devemos frequentemente usar nossas próprias palavras para pedir a Ele que nos proteja do predador, do maligno, mais conhecido como o diabo. Tem um texto no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, que eu quero ler com você. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar em coisa alguma. Outro texto de Paulo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. E por fim, Efésios, um dos textos mais perfeitos da batalha espiritual. O texto de Efésios, no capítulo 6, está escrito assim, do versículo 11 ao versículo 18. Paulo ensinou os crentes a orarem, a se revestirem, e ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É longo o texto, mas você deve decorar. Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 18, nos ensina a vestirmos a armadura cristã para resistirmos, tanto no dia mau, contra as ciladas do diabo. A armadura cristã é Jesus Cristo. Aqui nesse texto está provido toda a proteção que precisamos para que Satanás não nos destrua, porque essa é a vontade dele. Este passo da oração do Pai Nosso pode ser repetido muitas vezes durante o seu dia. A palavra ou a expressão livra-me do mal, você pode falar quantas vezes você quiser durante o dia ou precisar dela. Você pode falar isso quando liga o carro para sair da garagem. Estou saindo, Senhor, livra-me do mal. O mal está sempre à nossa volta. Vivemos num lugar muito perigoso.
O mal está sempre nos assombrando, estamos sempre de sobressalto. Então, ao sair, ao ligar o motor do carro, livra-me do mal, Senhor. Quando você entra no seu trabalho, livra-me do mal, Senhor. Para a escola, quando você está caminhando, entrando na sala de aula, livra-me do mal, Senhor. Quando você está dirigindo, andando de bicicleta, andando de skate, brincando, praticando esporte, livra-me do mal, Senhor. Podemos sofrer muitas tentações no decorrer de 24 horas, no decorrer de um dia, mas não precisamos cair em nenhuma delas. Por isso temos que ter a nossa mente sempre atenta, e a nossa mente sempre estará atenta quando estivermos orando. Por isso devemos clamar sempre: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Jesus venceu a batalha. Ele venceu na cruz a grande batalha da sua vida. Ele disse em João capítulo 12, versículo 32. João 12, 32, Jesus disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ele é o grande vitorioso. Ele é o grande vitorioso no grande conflito entre o bem e o mal. E se ele venceu, ele nos dá condição de vencer com ele. Sexto passo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse trecho nos leva novamente a um período de adoração. O final do Pai Nosso é uma verdadeira explosão de glória, de poder. Imagine depois de você ter gasto 40, 50, 60 minutos orando, quando você chega no final, você diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O seu coração está explodindo de alegria. O final do Pai Nosso é uma explosão, é uma glória realmente. Parece ter sido influenciado pela passagem de 1 Crônicas. Quem ainda não leu 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11 a 13, que é uma oração do rei Davi. Ela é muito linda, eu quero ler com você 1 Crônicas capítulo 29, do 11 ao 13. Davi orou assim: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. O reino é dele. Deus é o Senhor da história, o Rei dos Reis. Ele reina agora sobre todos e mantém uma posição superior a qualquer autoridade espiritual ou terrena. Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, a pedir: venha o teu reino. Tal pedido é um ato de rendição ao senhorio de Deus. Tal pedido não é passivo, mas um compromisso de participação da concretização do reino de Deus aqui na terra. Sem dúvida, esta petição é uma atitude de comprometimento. Preste atenção. Orar o Pai Nosso é uma atitude de comprometimento com os valores do reino de Deus. Nós, como filhos de Deus, vivendo nesta terra, enfrentamos as seduções dos valores mundanos que nos cercam todo dia, todo tempo. Porém, Jesus nos ensina que os valores do seu reino devem ser a nossa prioridade. Tudo pertence a Deus. Quando oramos, podemos deixar tudo nas mãos de Deus, confiando que Ele vai agir para o nosso bem. Não precisamos ter medo, nem ficar ansiosos. Deus tem todo o poder e só Ele merece todo louvor. Termine louvando a Deus.
porque Ele dá o direito de participar do seu reino. Ele te deu quando te salvou. Ele reparte com você o seu poder na pessoa do seu Espírito Santo que habita em você. Ele te deixa sentir a sua glória e te faz transbordar na sua presença. Por isso, seja agradecido. Essa é a nossa primeira aula. Espero você na próxima. Que Deus te abençoe.